vocês. Opa, deixa eu compartilhar minha câmera com vocês. Opa, legal. Opa, vamos ajustar aqui. Show de bola. Pessoal, Arthur Chiniachik por aqui. Estou super contente de estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre inovação. Acho que é óbvio para todo mundo, já é mais do que sabido, que a gente está na quarta revolução industrial. O digital vem transformando completamente o que a gente entende por vida, né? Acho que fica muito nítido para todos nós de que os aplicativos, a conexão de internet, tudo isso já redefiniu e vai continuar redefinindo a forma com que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente se relaciona. Outro dia eu estava vendo no Finance a forma com que os casais se conhecem e o internet desde os anos 90, de como que as pessoas têm se conhecido e se relacionado depois casado, né? Muito interessante. Existe um grande problema em cima disso, né? O primeiro grande problema que eu vejo é que, principalmente nessa pandemia, ficou muito claro isso, né? O resultado já não é mais o mesmo. A gente, lá no passado, e quando eu falo passado, às vezes é 6 meses, 10 meses atrás, a gente conseguia fazer algumas coisas e gerar um resultado. E agora, a gente está fazendo mais coisa até e consegue ter menos resultado. E o digital ele vai fazer com que a gente precise se reinventar, a gente precisa se adaptar a esse novo mundo. Antigamente, e aí antigamente muito mais longe, fazer as mesmas ações significava ter o mesmo resultado. Até por isso que talvez você tenha ouvido dos seus pais ou já tenha ouvido alguém falar de pega um emprego estável, pega algo estável, porque se você entrasse no Banco do Brasil e virasse gerente, você ficaria ali como gerente o resto da sua vida. E hoje, se você entrar como gerente e ficar fazendo a mesma coisa, na verdade o que a gente verifica é que a gente não tem o mesmo resultado se a gente faz as mesmas coisas. A gente tem resultados cada vez piores, tá? E a gente precisa ficar muito atento nisso, porque eu estou vendo, principalmente na pandemia, as pessoas elas fazendo as mesmas coisas, esperando os mesmos resultados. Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter resultados diferentes, tá? E estão ficando super ultrapassados, tá? E pessoas, às vezes, de linha, pessoas top de mercado, elas não estão conseguindo se reinventar e elas estão ficando ultrapassadas de uma maneira muito rápida, uma velocidade muito absurda, tá? Assim como a gente vê os celulares da moda, né? A cada 6 meses, 10 meses, você tem aí o celular ficando velho, né? A última geração já é uma geração velha de celular. E pode apostar que isso vale para os profissionais também. A última geração de profissionais já é uma geração desatualizada. E o grande erro, o erro fatal que eu vejo, é acreditar que esse tsunami não vai pegar você. Acreditar que essa transformação que o mundo está vivendo, ela é algo lento, que é algo que você pode esperar, que tem tempo. Não, não tem tempo. O que a gente vê é que cada vez mais fica mais rápido essa transformação digital. Eu acho super interessante quando eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos e eles falaram, inovação não é uma tecnologia. E a gente acredita que inovação é o Virbela, que inovação é o Zoom, que inovação é um aplicativo. Mas, na verdade, não. Inovação é um jeito de pensar. É uma maneira específica de entender as ferramentas que você tem. E eu adoro contar a história da Fisher Pen, né, que é uma caneta norte-americana. Os Estados Unidos estavam fazendo a corrida espacial com a Rússia, e aí eles falaram, poxa, a gente precisa chegar antes que os russos, e começaram a correr e tal. E aí, no meio do projeto, quase para o final, quando eles já estavam muito próximos de conseguir mandar o foguete para a Lua, as pessoas para a Lua, eles falaram, putz, a gente vai precisar ter uma caneta para anotar as coisas. Como que a gente vai para o espaço e não vai conseguir anotar as coisas? Porque a caneta esferográfica, a caneta tinteiro, a pena, elas funcionam todas baseadas na gravidade. Então, se não tem gravidade, a tinta não vai descer, ela não vai sair por aquela pontinha, não vai dar para escrever. E eles gastaram lá, segundo a história que eu ouvi e que depois eu li, 4 milhões de dólares na época, o que seria uma fortuna, seriam uns 40 milhões de dólares hoje, para criar uma caneta
master blaster com uma mecânica que empurra para baixo a tinta, então não importa se tem gravidade ou não tem gravidade. Depois de um tempo, foi para a Lua os Estados Unidos, a Rússia, e aí eles voltam, estão fazendo um painel, um evento mais ou menos como esse, estão sentados os dois astronautas, e aí o norte-americano, super se gabando, né? Quando sai do painel, vira pro russo e fala: astronauta russo, nós fomos para a Lua e para poder anotar tudo, nós fizemos a Fisher Space Pen, uma caneta única que somente a NASA poderia criar. E nós anotamos tudo, muita informação nós trouxemos. E vocês, russos, o que fizeram? Qual que é a Fisher Space Pen de vocês? E o russo falou: a gente levou um lápis, né? E é muito interessante essa história, é super divertida, porque a gente acredita que uma super tecnologia ferramental é o que vai resolver, e na verdade não. O foco é na solução de problema, o foco é entender o que eu preciso fazer. E se for um lápis, for um giz de cera, dá na mesma e na verdade sai muito mais barato e prático. Tá? E qual que é a principal habilidade do futuro que eu vejo? Eu vejo muita coisa sobre o futuro. Eu posso não ser um dos meus principais cabeças pensantes de inovação, mas quando se fala de comportamento humano, sim, o Instituto Gente, eu, Roberto, Ricardo, a gente está super à frente. E coincidindo com inovação, a gente precisa entender que inovação é comportamento humano. E a habilidade do futuro mais valiosa é entender de gente. É entender o ser humano, porque a tecnologia, a ferramenta, ela vai mudar todos os dias, tá? Essa é a realidade que a gente vive no digital, na quarta revolução. Hoje é um aplicativo, amanhã é outro, hoje é o Instagram, amanhã é o TikTok, depois é o Blubli, e vai sempre mudar numa velocidade cada vez maior. Por isso que a gente precisa entender do ser humano, o bichinho que está por trás daquela ferramenta. Tá? Então eu separei alguns pontos para a gente falar sobre liderança digital. Estudando esses últimos 10 anos, eu tive startup há 10 anos atrás, uma startup de aplicativos de celular, onde era muito pouco falado sobre isso, e eu venho acompanhando toda essa transformação, e eu separei aqui algumas características de comportamento, de forma de agir e pensar, que as pessoas que têm liderança digital, as pessoas que estão à frente, que estão revolucionando o mundo e a maneira com que a gente vive, têm. O primeiro ponto que eu quero trazer é esse estudo super interessante do Bill Gross, está no TED Talks, também está num livro, que são ele analisou 5 principais elementos que fizeram com que as startups de sucesso tivessem a capacidade de transformação que elas tiveram. E ele analisou se era a ideia, se era o time, se era o modelo de negócio, se era o investimento que ela recebeu no começo ou o timing, a capacidade dela evoluir, tá? E aí, o que é interessante da gente olhar nessa pesquisa dele? Ele foi lá e estudou 200 empresas que deram certo, tá? Como Airbnb, Instagram, YouTube, Uber, LinkedIn, e ele também analisou 200 empresas que não deram certo, que receberam investimentos, que tinham a capacidade de decolar, mas elas não conseguiram decolar. E aí, olha que interessante o que o Bill Gross descobriu. O que ele verificou é que, analisando todas essas startups, o timing, a velocidade na execução foi o ponto decisivo entre as empresas que deram certo, entre as startups que realmente conseguiram chegar no nível de unicórnio, tá? Então, o que a gente traz de reflexão sobre isso? Que a dimensão de tempo, ela tem mudado e ela vai continuar mudando cada vez mais. Antigamente, se eu falasse para você 15 minutos é muito ou pouco tempo. Se eu falo isso para você há 5 anos atrás, 100% das pessoas vão falar que 15 segundos é muito pouco tempo. 15 segundos não dá para quase nada. E aí eu vou perguntar para vocês, quem de vocês, levante a mão para eu saber aqui, já que a gente está nessa realidade virtual, nessa interatividade digital, levanta a mão, quem de vocês na vida já passou para frente um stories no Instagram? Aquele, lá em cima, aquele íconezinho
Tô vendo as mãos levantarem aqui, tá? Olha que legal. Levanta isso, levanta a mão se você já passou para frente um stories porque você não estava com tempo ou paciência para assistir aqui. Um stories demora 15 segundos e provavelmente você passa várias vezes para frente, porque você fala, é muito tempo, eu não vou assistir esses stories até o final. São 15 segundos. A dimensão de tempo hoje, do que é muito tempo e do que é pouco tempo, ela mudou e ela vai continuar mudando, tá? Antigamente a gente falava, um ano era um bom tempo para um projeto. Hoje um ano é uma vida, dá para você nascer, morrer, se reinventar, se reestruturar, renascer e voltar para o mercado. Então, as empresas e equipes que têm levado a sério, que têm realmente se estruturado para aplicar num timing cada vez mais rápido a execução dos seus projetos, tem decolado, tem tido resultados cada vez maiores. E é importante que a gente, nós como líderes, né, como as pessoas que estão puxando a inovação, a gente sempre pontue isso para as equipes. A gente sempre traga eles para essa nova realidade, para essa nova dimensão de tempo. Tá? E não basta só a gente estar sempre correndo, a gente tem que estar aplicando aquilo que a gente está vendo e a gente tem que estar transformando isso em resultado palpável. Tá? Não é sobre correr, é sobre fazer a execução acontecer mais rápido. Se precisar correr, a gente corre, mas muitas vezes a gente precisa só parar e observar, a gente precisa estudar mais, a gente precisa se organizar mais. Aí cada time precisa entender como que eu vou fazer para acelerar a execução e os resultados da minha equipe, da minha empresa. O segundo ponto, que para mim esse ponto por si só, ele já mereceria uma palestra de 1 hora, 2 horas, ou talvez até um workshop de um dia. Always Beta, esse é um conceito que eu criei, que é inteiramente interessantíssimo, né? Assim, eu não criei o conceito, na verdade, eu só dei esse nome, e eu vi que lá nos Estados Unidos já tinha o Always in Beta, né? Que é o pessoal de programação que tem esse conceito forte. Eu aprendi com eles e trouxe ele para o mundo comportamental. O Always Beta é um conceito que é sobre você sempre estar na sua versão inacabada. Always é sempre, e beta é uma versão inacabada, uma versão que ainda vai ser lapidada. E o que a gente verifica hoje é que as coisas, as pessoas, os times, as empresas, elas precisam entender que elas estarão sempre inacabadas. E antigamente isso gerava muita angústia na gente, mas hoje a gente precisa entender que estar eternamente inacabado, na verdade, é uma maneira de estar saudável e estar pronto para o que vem pela frente. Se você parar e falar assim, quem que tem o iPhone? Você tem um iPhone. E você pode ter o iPhone da vez, se for o mais moderno. Mas todos são iPhones e todos estão em eterna construção. Quem tem o iPhone definitivo? Ninguém vai ter o iPhone definitivo. Ninguém vai ter o aplicativo definitivo. E sempre que você baixa um aplicativo, você compra um iPhone, ou você, por exemplo, está aqui no Verbela, uma certeza você tem, de que daqui a pouco, 1 semana, 2, 3, virá uma versão mais avançada, mais lapidada de tudo isso. E cada vez mais isso é frequente, cada vez mais a versão é mais rápida e ela fica melhor. E isso é um grande ponto para todos nós, principalmente quanto mais idade a gente tem, mais a gente foi treinado a entender que a gente precisava fazer a versão final das coisas. Que a gente deveria fazer algo, um projeto, fazer uma apresentação, fazer um aplicativo, fazer uma equipe, uma empresa, e que aquilo estaria definido dessa maneira, tá? E, por exemplo, um engenheiro, ele aprendeu na faculdade, engenheiros, médicos, de que ele precisava fazer definitivo aquilo, e de que ele nunca mais poderia mexer naquilo. Claro que a gente ainda tem algumas coisas que você não pode mexer mais. Você faz uma vez e precisa planejar o todo até o fim.
mas isso tem cada vez virado uma porcentagem menor das coisas. O que a gente vê é cada vez mais tudo estar em beta. Eu, Arthur, como profissional, estou em beta. Amanhã eu sou uma versão melhor e eu vou me lapidar. O meu projeto está em beta. O meu computador pode estar em beta. Eu vou pôr uma memória nele, ele vai ficar melhor. O Virbela está em beta. Daqui a 6 meses vocês vão voltar para o Virbela para um evento e vocês vão ver que o Virbela ficou muito melhor. Você tem um celular e você vai ver que a edição que vem depois ela é muito melhor. E como que a gente pode fazer isso de uma maneira prática e tangível? A gente precisa ter alguns pontos claros para a gente ter o mindset, o comportamento de always beta. Primeiro ponto que é vital, interessantíssimo, é a gente ter claro qual que é, né, isso vem de um livro do Eric Rice, Startup Enxuta, que ele fala qual que é a hipótese que você está querendo validar. Então, a partir do momento que você faz, por exemplo, um projeto, o seu projeto não é definitivo, tá? O seu projeto ele precisa validar uma hipótese. Tá? A hipótese, por exemplo, de que tendo uma pessoa a mais na equipe, a gente vai produzir 10% a mais, 20% a mais. De que mudando a capa do produto, a gente vai vender mais. De que fazendo um treinamento, a equipe vai ficar mais produtiva. A gente precisa mensurar essa hipótese. A gente não pode só assumir como uma verdade absoluta e que não muda esse fato. A gente precisa testar continuamente. E então eu estabeleço algo que é uma hipótese, aplico isso e eu analiso se a minha hipótese foi validada ou refutada. Será que deu certo o que eu fiz? Ou será que não deu certo o que eu fiz? Será que o Virbela funciona bem? Será que o Virbela não funciona bem? Será que o aplicativo TikTok funciona bem? E se você analisar, por exemplo, as empresas do Mark Zuckerberg, né, do Facebook, você vai ver que todas elas continuamente estão em beta. Tá? Agora já tem se falado de que as curtidas do Instagram vão voltar. Se vai realmente voltar ou se não vai voltar, só o tempo vai dizer para a gente. Mas eu já tenho vários prints de pessoas que moram na Europa, nos Estados Unidos, mostrando que voltaram os números de curtida. Então, o que isso quer dizer? Que ele teve uma hipótese, essa hipótese foi colocada em prática, ele mensurou essa hipótese a partir dos indicadores, dos dados que ele colheu, ele de repente tomou a decisão de voltar atrás. Nada é definitivo hoje em dia. E a gente precisa entender que esse always beta é o que vai fazer com que a gente esteja sempre em evolução constante, numa crescente linear, sabe? De uma maneira que a gente vai estar sempre, de pouco em pouco, evoluindo. E eu vejo que muitas vezes a gente quer evoluir, mas a gente não topa mensurar o que a gente está testando. Então, esse é o próximo ponto, né? Você precisa mensurar. Você precisa aplicar testes, pesquisas, tem indicadores, e hoje em dia com o digital fica maravilhoso, super fácil de saber os indicadores, se eles estão refutando ou se eles estão comprovando a minha hipótese. Depois de eu mensurar, eu vou analisar. Olha, a gente esperava que fosse X, foi Y, e aí? Qual é a decisão que a gente toma? Uma análise ela precisa sempre derivar numa decisão e essa decisão precisa virar uma ação congruente. E aí a gente cria uma espiral, tá? Não é um ciclo, nesse ponto eu discordo dessa filosofia de ciclo, porque quando a gente volta, depois de ter imaginado uma hipótese, aplicado ela, analisado o resultado dela e implementado novas ações, a gente volta para um novo lugar. E eu tenho falado bastante sobre esse crescimento em espiral, tá? A gente, como seres, precisamos nos conectar a essa natureza da evolução, de que tudo cresce em espiral. Você não volta para o mesmo lugar. Do mesmo jeito que a gente nunca mais vai voltar para janeiro de 2019, de 2020. A gente vai voltar para outro lugar. E tem muita gente que está pensando, nossa, quando que vai voltar o normal, ou o novo normal? Ou, na verdade, a gente vai voltar para um lugar completamente desconhecido, tá? Então, tenham essa mentalidade de always beta, de sempre se colocar de uma maneira assim. Hoje está nesse ponto, amanhã vai ser um pouquinho melhor, depois vai ser um pouco melhor e alguns % melhor todos os dias. Todos os dias eu estou validando ou refutando hipóteses,
tá? Eu não sou mais estático, não é uma verdade absoluta. Eu sempre falo para minha equipe, né? Às vezes a gente fica num dilema, vamos fazer a ação A ou vamos fazer a B? E aí o pessoal fica num dilema. Eu falo, olha, vocês decidem, graças a Deus hoje a operação roda super bem lá, vocês decidam, vocês apliquem, mas eu quero só uma coisa, que a gente tenha uma hipótese, que a gente mensure se a gente chegou nessa hipótese ou não, para depois a gente sentar, analisar e decidir juntos se a gente continua fazendo ou se a gente de repente dá um outro passo para o lado e faz a opção que a gente não fez. Tá? Esse ponto eu acho bem importante. Outro ponto importante é co-criar. Mais do que nunca você tem visto cofundadores de grandes empresas. O que há 50 anos atrás, se você lê os grandes livros, os grandes marcos, eram fundadores, né? Tá? Era muito mais comum você ver o fundador. Hoje você vê o cofundador das grandes empresas do mundo. Das maiores empresas do mundo são alguns criadores. Você mais do que nunca precisa estar em grupo, estar unido, estar conectado, estar aqui como vocês estão. Estar conectado, por exemplo, com o GentiLab, que vai, traz inovação, estudo e pensa como que pode ser inovado equipes, projetos, processos. A gente precisa estar com inovação de todas as áreas para a gente poder co-criar várias mentes pensando, elas criam, obviamente, algo muito melhor. E quando a gente tem várias mentes que pensam diferente, que olham para lugares diferentes, que cutucam a gente pode evoluir muito mais rápido, né? Aí a Singularity, eles falam muito sobre o conhecimento em T, né? Que é um conhecimento assim, de você conhecer muita coisa, um pouco, e você conhecer uma coisa muito bem. Então, a gente precisa entender quem são as pessoas que conhecem muito bem coisas que a gente não está disposto a aprender, a estudar, a passar o dia inteiro estudando. Então, por exemplo, eu co-crio a minha empresa com pessoas, por exemplo, a gente tem lá uma empresa que faz uma consultoria de tecnologia para a gente. Então, eles montam toda a parte de banco de dados, essa conexão entre as páginas, entre todos os nossos softwares, para que a gente tenha um BI, uma análise depois desse banco de dados e tire informação dali. Eles só estudam isso, eles ficam o dia inteiro pensando isso. Esse é a perna do T deles. Então eu preciso me juntar com essa empresa, com outras empresas que vão saber infinitamente muito mais e colaborar para o meu processo. E o que acontece é que muitas vezes a gente ouviu lá quando pequeno, não, se você tiver uma boa ideia, guarda, porque as pessoas pegam ideia, elas roubam ideias. E eu vou falar para você, você já deve ter ouvido, ideia não vale nada. Ideia sozinha não vale absolutamente nada. Eu quero ver botar em prática, executar ela. Então, quando você tiver uma ideia, quando você pensar numa inovação de um processo da sua equipe, de um projeto, de um produto, converse com várias pessoas. Traga várias pessoas para criar com você. Traga pessoas que são muito diferentes de você. E fique tranquilo, se for muito bom, vai ser copiado. E é assim que funciona hoje em dia. E quando a gente copia, o próprio Facebook copiou o Twitter, mas assim, de cabo a rabo. Né? O próprio feed de notícias, isso é do Twitter, isso não é do Facebook, que é uma das principais ferramentas, tanto do Instagram quanto do Facebook. Tá? Você vai ser copiado se você for bom, mas você não vai nunca deixar te alcançar se você estiver constantemente evoluindo e se você estiver cercado de pessoas maravilhosas, incríveis, que vão estar contribuindo para essa sua inovação. O segredo é evoluir constantemente. O segredo não é não se deixar copiar, patentear tudo. Alguém falou, Arthur, qual que é a melhor maneira de nunca ser copiado? E eu falei, fica ultrapassado. Se você ficar ultrapassado, facilmente ninguém vai te copiar. Mas se você, por outro lado, estiver na vanguarda, certeza, vão te copiar. E o digital tem mostrado cada vez mais forte isso. Tá? Cocrie. Cocrie porque você vai estar na vanguarda, você vai estar na ponta e você vai ter o orgulho de ser copiado. Tem orgulho de ser copiado porque você está tão na frente que você não dá outra opção à sua concorrência. Tá? Seja disruptivo. Tá? Eu sei que tem muita gente falando sobre ser disruptivo e eu quero frisar muito um ponto que eles falam no Vale do Silício, que é
Você precisa entender que ser disruptivo é você dar o que eles chamam de leapfrogging, né? Que é daquela brincadeira que chama pula-cela, né? Que uma pessoa abaixa, geralmente as crianças, né? Abaixam e a outra põe a mão nas costas e pula por cima dela. O que eles falam com essa expressão leapfrogging? Que você precisa saltar, pular algumas tecnologias, né? Então, eles estavam falando, por exemplo, sobre a inovação na África, né? E aí eles falaram, putz, mas a África está 50 anos atrás, porque a África não tem internet cabeada, não tem os municípios conectados por fios. Poxa, que eles precisam fazer isso para depois ter as máquinas, os computadores, para depois ter conexão pelas antenas, para depois terem os smartphones. E aí, um estudioso de inovação falou: vocês estão completamente errados, eles vão pular tudo isso. Você não vai ver a África toda cabeada, você vai ver a África de smartphone na mão. Então, às vezes a gente pula de uma maneira tão abrupta algumas tecnologias, alguns steps, que isso sim é considerado disruptivo, tá? Rompa com tudo que vem de passado e até de presente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu mercado. Talvez vocês estejam acompanhando que o mercado de treinamentos ele tem dividido, tá? Um primeiro grupo tem ficado fiel à câmera, ficado fiel ao Zoom, à transmissão, às lives, ao YouTube e tal, que é maravilhoso, que eu acho sensacional, eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Façam cada vez mais isso. A gente não pode estar junto, infelizmente, mas a gente pode sim estar conectado. Um outro grupo tem inovado a partir de eventos de drive-in no carro. Então você deve ter visto empresas, pessoas que foram para o drive-in, foram para um Allianz Parque, foram para outros lugares, puseram as pessoas dentro do carro e a partir disso fizeram eventos. E eu vou falar para você, isso para mim é muito velho. Drive-in é algo que existe há 100 anos. Drive-in era algo que meu bisavô ia, tá? Meu avô ia. E hoje você vê que isso parece ser uma inovação, mas na verdade isso daqui é uma inovação que não inova, que não traz nada de diferente. Na minha visão, ainda você tranca uma pessoa dentro do carro ao invés de deixar ela livre na casa dela. Por outro lado, você tem eventos que estão indo aqui para uma realidade virtual, como o Gente Lab maravilhosamente está fazendo, que aí você rompe, tá? Pode ser que por hora você fale assim, poxa, o Virbela ainda tem muita coisa que trava, ele poderia ser muito melhor, os gráficos poderiam ser melhor, sim, mas lembra do Always Beta. E quando você virar as costas e daqui 3 meses, 6 meses, 9 meses você vai olhar. E se você foi do tipo de pessoa que foi para eventos no carro, no drive-in, você não vai ter o que fazer com essa inovação. Vocês acham que realmente vai durar drive-in? Sim ou não? Acho que não. Posso estar muito errado, tá? Claro, a gente nunca sabe o futuro, eu posso estar errado. Porém, a minha sensação é o que vai vingar é esse tipo de inovação que rompe com o que a gente estava vendo. Vendo vocês sentados aqui, vendo vocês levantando a mão quando eu faço pergunta, saber que vocês estão me vendo pela câmera aqui, saber que vocês estão assistindo a minha apresentação aqui, que depois vocês vão sair para o coffee, vão se encontrar. Isso sim é inovação. Agora imagina quando eu puser um VR, mandar um VR para cada um de vocês e você olhar para o lado, olhar para cima, olhar para baixo e ver tudo isso. E agora imagina quando a gente tiver a máquina de 4D, onde a cadeira treme, onde joga um jato de vento, onde sobe um aroma, somado ao VR, né, aqui no meu olho. Poxa, será que daí as pessoas vão pegar um avião, as pessoas vão pegar um hotel, pegar o Uber, se deslocar, ficar longe das suas famílias? Ou você acha que no mínimo 50% dos eventos vão ser feitos nessa realidade? É isso que a gente precisa entender. E aí a gente tem um grande desafio, tá, gente? Quando inova, geralmente, quando a gente inova, a maneira com que o ser humano sabe criar é olhar, é comparar. O cérebro funciona por comparação. E aí o que a gente faz para criar? A gente olha para o passado.
E a gente tem que ter a capacidade de romper definitivamente com o passado. Eu vou falar para você, durante um mês, no começo da pandemia, do dia 16 de março ao dia 16 de abril, eu quase todos os dias queria deitar chorando no travesseiro, porque eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que a gente ia inovar. E a minha vontade era ir para drive-in, mas a gente pautou os sócios, né? Eu, Ricardo, Roberto, a gente pautou assim, não, a gente não vai voltar, a gente vai queimar a ponte, né? Como faziam os russos na guerra, eu vou queimar a ponte para não me dar a opção de voltar. E a gente foi para dois caminhos. Um, televisão. Se vocês assistirem aos nossos treinamentos, vocês vão ver que é uma infraestrutura de televisão, tá? E gosto sempre de falar, assim, até me gabando, a gente fez até antes do Tony Robbins, dele ter jogado um monte de tela ali na frente, antes de qualquer outro evento que eu saiba no Brasil, no mundo, a gente fez um monte de tela para a gente poder ver, várias câmeras na minha frente, retornos, e fez uma infraestrutura super legal. Depois dá uma olhada no meu Stories, no meu Instagram, para vocês verem o flow que está rolando agora. Tem interatividade, a gente manda uma caixa com vários acessórios para a pessoa fazer a dinâmica na casa dela. Então a gente consegue dar meditação ativa, visualização, dinâmica de grupo. A gente divide as pessoas em salas, elas conversam, voltam para essa sala e agora a gente vai unificar isso com essa maravilha, esse campus do GentiLab, e aí a gente vai conseguir ir para o amanhã, ir para o futuro. Tá? Então romper, ser disruptivo significa não olhar para o passado, não criar baseado no que eu já tive ou no que eu tenho, baseado no que eu preciso entregar, no que as pessoas estão desejando, no que as pessoas estão querendo. E a partir daí pode apostar, o retorno financeiro vem, tá? Dá muito mais trabalho no começo, é algo que dá muito mais medo, mas com certeza absoluta vocês depois vão colher os louros de terem rompido com isso. E eu sempre falo sobre fé, né? E vai ter muita gente que vai falar assim, pera, inovação, algo tão racional, tão cartesiano, e o Arthur está falando de fé, e eu vou falar para vocês, todas as grandes inovações que romperam com o que veio antes dela, precisam de muita fé para você constantemente bater a cara, muita fé para você acreditar além dos números, dos indicadores, muita fé para você dirigir na neblina sem ver um palmo na frente. Você precisa, e fé, eu não falo de uma religião, pessoal, eu não falo de religiosidade, eu falo de fé de acreditar além do racional. Porque a sua mente consciente, ela vai provar matematicamente para você por que você não deveria fazer tudo que eu estou falando para você fazer. Por quê? Porque você está se colocando em risco. E a gente precisa entender a biologia do ser humano. A biologia do ser humano foi feita para uma única coisa, que é passar nossa genética para frente. E para passar nossa genética para frente, a gente precisa estar vivo. E estar vivo significa não mudar muito as coisas para o nosso inconsciente. Quando tudo muda, você coloca mais em risco a pessoa. É essa concepção que ele tem, mas é uma concepção, coitado, muito antiga, mas que a gente vai viver com essa programação. Então, muitas vezes você precisa dar um salto de fé, que a gente chama. Você precisa olhar para algo, se conectar com o que está dentro de você e ir, mesmo quando alguns indicadores vão falar para você, né? O Obama, eu estava assistindo uma palestra agora do Obama esses dias, ele falou algo super interessante, que ele falou assim, a maioria das grandes decisões que eu fiz, que marcaram o tempo que eu fiquei como presidente, que marcaram os Estados Unidos, foram decisões que eu tomei, que a grande maioria da sala que estava lá comigo falou que não ia dar certo, que era contra, que queria manter algo mais conservador e achava que aquilo ia romper muito e até destruir muito, tá? Então, inovações, elas vêm muitas vezes a partir do seu instinto, do seu feeling, da sua observação, não necessariamente através de dados, de análise, né? Então, a gente sempre fala, né? O Steve Jobs fala, faça todas as pesquisas, olhe as pesquisas, mas lembre-se, se só fizer pesquisa fosse o suficiente para você ter clareza e certeza de onde você está indo, as empresas de pesquisa seriam as empresas mais valiosas do mundo, tá? Não é tão trivial assim. Fazer pesquisa, olhar os números e tomar decisões. Faça as pesquisas, olhe os números. Você está ouvindo de uma pessoa que trabalhou 4 anos em departamento de BI de multinacional. Eu tive chefe estatístico do IME,
E eu me dou muito bem com BI, com dashboards, com números, banco de dados e tudo mais. Eu faço tudo isso, mas tudo isso só me leva a ter indicadores. As pesquisas não tomam decisões por mim. Quem toma a decisão é quem olha tudo isso e aí, a partir disso, pensa, a partir disso, sente, a partir disso, se conecta com o mundo, tá? Porque muitas vezes o mundo vai fazer zig e você vai precisar fazer zag, como dizia o Washington Olivetti. E é o que eu fico maravilhado quando eu vejo um evento desse, vejo um monte de gente sentada, participando, levantando a mão, trocando, criando a inovação da educação. E eu vou falar para vocês, durante um mês eu achei que eu deveria fazer zig com o mundo. 4 meses depois, eu estou vendo que o nosso ZAG está se pagando, a gente está maravilhosamente conseguindo voltar já para o faturamento que a gente tinha. A gente está com um número de alunos, a gente está com 2.500 alunos assistindo a gente na nossa transmissão de televisão com os nossos treinamentos essa semana, só para vocês terem ideia. E, putz, tem sido algo maravilhoso acreditar além do racional. Para mim e para vários outros empresários, vários outros líderes que estão à frente dessa revolução. Tá? Então, por fim, quero agradecer a presença de todos vocês e espero ter motivado e trazido conteúdo para a gente inovar. O Brasil precisa de pessoas como vocês que estão estudando, que estão à frente, que estão aprendendo e que estão co-criando esse novo mundo. Sozinho a gente vai rápido, acompanhado a gente vai longe, eu adoro essa máxima, então parabéns por estarem aqui com gente leve, com todos os seus parceiros de mercado, co-criando o futuro que a gente vai viver nas empresas, tá bom? Muitíssimo obrigado e agora quero chamar aqui... Vamos junto aqui. Bora! Luizão, tá por aí? Tô sim, cara. Tô aqui encantado com tudo que eu ouvi. Arthur, você é incrível, meu irmão. Fiquei sem palavras. Aquela sua história de trazer lá o conceito do iPhone me fez aí viajar aqui nos meus pensamentos. Arthur, sei que você está ocupadíssimo aí, já precisa ir para outro encontro, dá tempo de falar para a gente. E aí, tá na hora da gente reinventar essa forma de fazer gestão de pessoas, fazer o RH. Jogamos tudo fora e vamos construir ferramentas novas com apoio da organização. Legal, legal. Eu acho que assim, jogar tudo fora eu nunca sou adepto, tá? Porque a gente sempre, ao criar, na verdade, eu adoro aquele termo, né, que fala, não existe criatividade, existe combinatividade. A gente pega tudo que a gente já tem como um grande Lego da vida, organiza de uma outra maneira e a partir disso cria novas coisas. Então, vamos pegar tudo que a gente já tem no passado, somar com isso que a gente tem de nova realidade e criar. E lembrando que sempre é sobre o ser humano, não é sobre uma ferramenta, tá? Então, para mim, isso é inovação.